Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Restartcast, o podcast que conta histórias transformadoras de vida, que pode transformar a sua vida também. E hoje, um dia especial para nós. Hoje nós estamos com uma convidada especial, tão especial que eu tive que trazer uma co-host, a Mariana Aragão, porque nós vamos querer explorar o máximo. Hoje a nossa convidada é Glauci Reis. Glauci, muitíssimo obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Obrigada por você partilhar a sua história com o público, porque nós sabemos, o pouco que nós sabemos, a gente faz questão que você também coloque para o nosso público, que eu sei que é transformador e vai transformar muita história. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, para mim é um grande prazer. Eu gosto muito de vocês como pessoas, como mulheres, como empresárias. Então, nada mais gostoso do que um bate-papo com gente que a gente admira, que a gente gosta e principalmente para transbordar na vida de quem precisa de uma palavra de apoio, de incentivo e até mesmo de decisão, né? Por que não? Obrigada. E olha, detalhe, porque ela foi escolhida por nós, porque ela é mentora, ela é quem organiza, que nos ajuda com toda a organização da nossa empresa, da nossa agência, ela que nos direciona. Então, esse ano, se você nos ver bombando, desculpa, viu? Glauci Reis. Glauci Reis está participando de tudo isso. Que então, muito responsabilidade. obrigada, viu, Glauci? Então, agora, porque a gente já sabe, eu digo que a gente escolheu, porque nós sabemos da quantidade de empresas, de empresários, empreendedoras, né? Que você tem ajudado a crescer, que você tem participado no crescimento. Sim. E eu falei, gente, o que ela tem por trás? Quando nós soubemos que você é cristã, que Deus está à frente de tudo, né? E a gente falou, por isso o brilho diferente, por isso que você tem conseguido, né, Mariana? Nós ficamos encantadas no evento que você foi, era o assunto. Era o assunto e também tinha aquela questão de conexão, porque quando a gente vê aquele brilho nos olhos, né, a conexão das palavras, para tudo aquilo que a gente está vivendo naquele momento profissionalmente falando e trabalhando com pessoas e principalmente com mulheres, a gente percebe quando a gente tem intensidade na entrega. Sim. Então, o seu evento trouxe para nós essa intensidade, esse brilho nos olhos, assim, não falando só da estratégia, faça isso, faça aquilo que vai dar certo, não. É trazer o verdadeiro sentido para todas as estratégias. Então, quando a Márcia falou Glauci Reis, eu estava no evento e aí a gente falou, vamos juntas? Eu falei, vamos, porque é uma baixinha porreta, né, Márcia? É isso. E, Glauci, toda mulher de impacto, né, que a gente vê isso em você, ela... Apesar de 1,48 m, pode já contar que eu tenho 1,48 m? Já pode contar? Pode já contar. Porque ver assim na câmera parece que é grandona, né? Uma pequena mulher de impacto, vamos dizer assim. E toda mulher de impacto, ela carrega mesmo uma ruptura, né? Uma coisa assim, ó, eu não sou de impacto por acaso, né? Eu vim e aí dei o start, né? O que foi mais complicado para você? O que te causou mais... o seu maior desafio, né, para essa mudança, para esse impacto? Eu acho que empreender é viver impactos, né? Sim. Vamos combinar. Mas quando a gente pensa em decisões, em situações, em impactos na vida, eu posso segregar na minha vida 3 grandes momentos, né? Eu acho que foram as 3 cisões que aconteceram e que impactaram muito a minha vida. Primeiro, a minha vinda para São Paulo, eu vim para cá com 20 anos de idade. Então, uma menina, né? Deixei a minha família, vim para cá para crescer profissionalmente, para estudar. E não é fácil, né? A gente largar a nossa parentela, sim, né? Sim, assim como sim. nós temos o nosso vínculo de amor, de carinho, de afeto, ali é o nosso lar seguro. Então, sair da minha zona de segurança e construir uma nova vida aqui em São Paulo foi a primeira grande decisão e impacto que eu tive na minha vida. E eu digo que foi uma das mais difíceis, mas é que me trouxe o maior retorno, né? Se eu não tivesse feito esse movimento de sair da minha parentela, de sair do meu local, eu não sei hoje profissionalmente qual seria o desdobramento que a minha vida teria, né? Então, eu vejo que essa para mim foi a mais difícil pela minha maturidade e inocência na época, minhas condições financeiras, mas a mais importante. E aí depois disso, a minha separação, eu estou no meu 2º casamento. E a gente não casa para se separar, Sim, né? Eu falo que quem fala que tudo bem se separar, realmente está casando pelos motivos errados, porque Sim. não é
Nunca esse o pensamento de uma pessoa coerente em relação a casamento. Mas quando eu me decidi me separar ali do meu ex-marido, foi uma decisão super tranquila, calma, no sentido de não ter conflitos. Foi uma cisão respeituosa entre as partes, mas é uma decisão difícil, né? E ali foi aos meus 30 anos de eu vou ferir aquilo que eu prometi, né, de casamento e vida eterna. Não era cristã na época. Se eu fosse convertida, com certeza teria uma outra forma de olhar, encarar os desafios do relacionamento conjugal, mas foi uma decisão muito difícil, né? Largar aquilo que eu, de alguma forma, em algum momento, tinha prometido como seria a vida eterna. E hoje, já casada novamente, quando eu olho para essa história, eu penso, meu Deus, ainda bem que eu tive essa decisão. Essa foi a mais difícil das decisões de separação? Não, eu digo que foi a terceira mais difícil, em termos de ordem de prioridade, mas em ordem cronológica foi a segunda que aconteceu ali ao longo da minha vida. E a terceira e mais recente foi há 3 anos atrás, quando eu saí da minha vida de prestação de serviço no corporativo, atendendo grandes empresas, para decidir, de fato, me aventurar atendendo pequenas, médias empresas e principalmente focado em marcas pessoais. Então, largar o que era seguro, o que era cômodo financeiramente de uma carreira consolidada e construir um movimento de carreira totalmente novo, para mim ali foi algo muito difícil. Largar algo muito bom para poder hoje viver o excepcional. E nós sabemos que deixar o lugar seguro, né? Você está falando, eu estava num lugar seguro, é quando você descobre o seu propósito, você imagina que vai enfrentar desafios, né? Foi quando você descobriu o seu propósito que você saiu do seu lugar seguro? Foi. E como foi? Na época, eu já estava em busca dessa história do propósito, né? É uma palavra muito bonita. Tá na né? moda. Tá na moda, né? Sim. Mas, assim, o lado lúdico dela vem junto com o processo de autodesenvolvimento mesmo. Eu estava vivendo esse processo. E quando eu olhava para minha carreira profissional, por mais que eu era muito feliz e bem-sucedida fazendo o que eu fazia, eu estava enxergando um teto ali de crescimento. Eu falei, eu não vou tão além do que eu tenho ido. E aí eu comecei a pensar, isso me faz feliz, né? Porque o bom é inimigo do ótimo, que é inimigo do excelente. Então eu não podia me dar por satisfeita pelo ótimo, pelo excelente que eu já estava vivendo. E aquilo começou a me incomodar. Tem uma característica que eu tenho, e eu acho que a maioria das empresárias que vivem uma vida bem-sucedida tem, é uma inquietação. Perfeito. A gente não se dá por satisfeita com bons resultados, né? Então, temos um ótimo resultado, maravilha, mas dá para ser melhor. E não por uma ambição descontrolada, por um desenfreio de crescimento, e sim muito mais pela ideia de que, sim, a gente sempre pode ir além, né? E eu acho que essa é a graça da vida. Até o último dia da nossa vida, nós podemos ser melhores, pessoas melhores, podemos ter uma empresa melhor, podemos gerar resultados melhores. Então, essa inquietação, ela fez com que eu começasse essa busca de falar, se eu cheguei até onde dava, da onde eu saí, para onde eu tô, para onde então eu tenho que ir agora? E foi essa busca que me trouxe. E podemos esse colocar movimento como uma virada de chave? Algo Sem no dúvida. sentido que te despertou para tomar essa decisão? Porque eu falo muitas vezes assim, quando a gente se conecta com o propósito, também precisa ter essa virada de chave, até porque quando você toma uma decisão consciente, né, entendendo que esse momento é o seu momento, está muito conectado com recomeçar, né? Porque você vai se desprender, você tem uma bagagem profissional, você tem toda uma visão profissional, mas você recomeça dentro do melhor lugar, que é o propósito. Então, o que te fez, assim, eu falo muito que às vezes tem algo da nossa rotina que fala assim, vira aquela chave e você fala, né, um autoconhecimento ali, isso daqui tá me despertando para algo. Às vezes é um curso, às vezes é uma leitura de um livro, até mesmo a Bíblia, um momento de oração, né? O que foi a sua virada de chave? Para mim, foi eventos presenciais. Olha que engraçado. Eu comecei a participar de muitos eventos de desenvolvimento pessoal.
E aí, de tanto fazer aqueles exercícios, né, que a gente sempre tem Sim. em eventos de desenvolvimento pessoal, As ferramentas, você começa a refletir sobre coisas que a gente não para no dia a dia para fazer. Sim. A gente vai vivendo a vida no automático e não para responder questões profundas e estruturais sobre o que a gente quer, como a gente quer, o que faz a gente feliz, o que não faz. Né? Perguntas de, se não fosse o dinheiro, você continuaria fazendo isso? E aí, Ótimo. uau. Não, até me arrepio aqui inteira de lembrar, porque a resposta era não. Né? Eu gosto do que eu faço, mas eu faço porque me remunera bem. E não porque era uma coisa que eu faria até de graça. Sim. E acho que na maior parte das vezes, das pessoas que erram, elas buscam viver o propósito dela, né? Sim. E eu tem muitas mulheres, homens, que falam, não, agora eu descobri o meu propósito. Eu vou viver o meu propósito. E demora um tempo para ele entender que ele não tem propósito nenhum, gente. O propósito é de Deus na vida dele. É isso. E aí, quando ele segue com o propósito dele, com aquilo que ele fala, não, tá na moto, tá todo mundo encontrando o propósito, eu encontrei o meu, eu vou ganhar dinheiro. É quando a gente coloca, exatamente como você falou, quando eu coloco o dinheiro Isso. à frente de tudo. E muitas pessoas, Glaucio, não sei se você encontra, muitas pessoas começam a ganhar dinheiro e falam, eu encontrei meu propósito. Pois é porque na verdade é o que é rentável, né? É. E aí, se você tira aquilo, a pessoa não continua fazendo. Então, não é propósito. Não é propósito. Né? Se tira o dinheiro e a resposta é eu não faria mais, então não está fazendo pelo propósito. E nesse processo de decisão, né? Porque a gente vive decidindo. Né? O tempo todo. O tempo todo. Eu decido que eu não quero... tem um cliente que não quer, vai fechar o contrato, não vai encerrar o contrato. Gente, aqui, muitas vezes, a gente encerra o contrato. Então, a gente decide ser. Quais são as decisões lá na sua empresa mais difíceis? Estamos vivendo um momento de decisão difícil. Na empresa. Eu acho que a última decisão, né, eu acho que posso trazer isso de uma forma bem fresca para vocês, é a decisão de implementar uma cultura muito forte empresarial. Nós estamos num momento que qualquer desalinhamento cultural não está sendo tolerado. Uau. E, assim, tô bem rédea curta mesmo. Só esse mês eu fiz 4 desligamentos. Inclusive um hoje, pela manhã. Então, para mim, acho que a decisão mais difícil que nós temos é o assunto pessoas. Porque nós sabemos das dificuldades, né, de cada funcionário, nós sabemos das limitações, nós sabemos da necessidade financeira dele. Perfeito. E a gente separar isso e trazer o que é importante para a empresa naquele momento, o que faz sentido para o novo momento da empresa, porque uma coisa que eu percebo muito a cada novo ciclo, quando uma empresa está em alta expansão, em uma velocidade de crescimento, geralmente as pessoas não conseguem acompanhar o desenvolvimento técnico e até mesmo emocional com aquela aceleração empresarial. E é esperado, porque nós somos humanos, nós temos nosso tempo de autodesenvolvimento. E aí que vem a decisão difícil. Manter as pessoas e pagar um preço pela não adaptação técnica com o novo momento da empresa, ou desenvolver essas pessoas e pagar um preço com o crescimento empresarial. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem de tomar decisões na empresa é quando o assunto são pessoas. E, nesse momento, eu tenho tomado decisões difíceis de prezar a cultura, processos, rotinas, e quem não entra nessa cultura, processo e rotina, infelizmente, não segue caminhando conosco. São as podas necessárias, né? Muito bom ouvir isso. Mais uma confirmação eu tô amando, nossa. eu estou Mais uma confirmação nossa, porque, na verdade, Glaucio, quando a gente realmente descobriu, foi confirmado que o nosso propósito é transformar vidas, que você tem que estar alinhado, que você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, que Ele determina. Você começa a ter que desligar pessoas. Sim. Que não é todo mundo que vai caminhar com você nesse novo propósito, nessa nova visão. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Não é que não deu certo. Deu certo até aqui. Nesse novo momento da empresa, a gente vai precisar caminhar de uma forma diferente. E você consegue perceber também que tem pessoas que não querem se desenvolver. Sim. E tem alguns cenários que você vê a habilidade, mas a pessoa não está preparada naquele momento para se desenvolver. Sim. E pode ser que assim que você fez o seu desligamento, você está treinando a sua equipe, você está respirando, né?
está ajustando, você vai ter uma conexão ou com essa pessoa ou com outra pessoa que vai ajudar a acelerar aquilo que você está programando e planejando. E eu falo muito da promessa que tem para você dentro desse ano. Sim. Então, tem pessoas que são mais difíceis de você desligar. Sim. E falar sobre desligar, você já passou por algum momento com um fechamento de um contrato ou que possivelmente tinha algo que estava mais difícil ali de relacionamento e que a melhor opção foi desligar, mas não foi um desligamento fácil? Porque eu falo assim que o desligamento, ele vai gerar ali uns 2, 3 meses para você digerir ele, né? Sim. E quando a gente está falando de fechar um contrato, ou estamos falando de um colaborador, ou parte do seu time, ou um terceirizado que seja, a gente está falando de energia, né? Sim. De energia de entrega, energia de romper para você viver esse novo ciclo. Então, você já enfrentou isso? E se você já teve algum conflito para gerar esse desligamento? Porque a gente também tem a questão da experiência, né? Você tem uma bagagem. E quando a gente está, por exemplo, prestando um serviço, é um pouco mais fácil. Mas quando a gente fala do nosso grupo, do seu time, daquilo que você precisa desenvolver, tem algo maior, né? Tem um sentimento maior. Sim, é verdade. O que facilita hoje dentro do nosso ecossistema é duas coisas. Primeiro, a gente tem um turnover muito baixo de clientes. Então, nesses 3 anos, as mais de 200 empresas que passaram lá, nós tivemos 3 cancelamentos apenas. Sendo 2 deles decisão nossa, né? De, como a Márcia falou, às vezes a gente decide Sim. não caminhar mais junto com algum cliente que está com alguma conduta que não faz sentido para nós mais. Então, todos eles, até esses que foi por decisão nossa, não tivemos conflitos, assim, foi algo muito sutil, muito leve. E eu vejo até por parte do cliente, quando o cliente também, ele sinaliza uma insatisfação, a gente também entende o nosso lado, o quanto... Desculpa, vou ter que tomar água. Pode tomar. A gente entende do nosso lado o quanto a gente, de fato, falhou ou não para que aquele cancelamento acontecesse. E aí eu vejo que não tem por que ter conflito, né? Se você reconhece, poxa, isso aqui também, do meu lado como empresa, não foi bacana, não tem que ficar com raiva do cliente, né? Ficar chateado com o cliente. O cliente está pensando no bolso dele, né? Assim como você também pensa no seu e está tudo certo. Então, a parte de cliente, assim, para nós, ela sempre foi pouco conflituosa. E do lado de empresa, de prestação de serviço, de funcionário também, a gente tem um turnover muito baixo. Sim. Então, essa é a primeira vez em 3 anos que eu faço um movimento de tirar pessoas. O nosso movimento sempre foi de trazer. Nova estação, né? E aí, essa nova estação, eu sinto isso, né? Deus precisa de um olhar diferente meu, uma maturidade diferente minha para essas novas empresas que nós temos. Porque a Glauci mãezona, a Glauci gente boa, que acolhe, que releva. Quando você começa a ter empresa mais estruturada, um volume de empresas maiores, a gente não está em todos os lugares olhando para tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa cobrar mais. Então, a gente tira mais o lado emocional e traz mais o lado racional. E é essa Glauci que eu estou trazendo nesse momento dentro da empresa. E, por incrível que pareça, tanto os 4 movimentos que nós fizemos esse mês, todos também nós não tivemos conflitos, né? Claro, nunca é confortável, né? Mas... Sim. Todos eles foram conduzidos de uma forma onde continuamos amigos, mesmo com essa cisão, sabe? Eu acho que eu sou muito abençoada e agraciada, porque esse problema eu não tenho ali. Que bom. Glaucio, estou te ouvindo falar sobre isso. Você fala assim, quando você tem que demitir, que você tem que desligar pessoas, você começa você deixa de ser mãe, né? Mãezona. Mãezona. Você começa a fazer algumas podas, você começa a fazer algumas... E Deus é tão precioso, ele é tão correto, tão certinho, que você está deixando de ser mãe na sua empresa e já vai ser mãe. Pode falar sobre isso, gente? Não é? Eu que preciso bênção. falar para vocês. Eu não sei se era para falar ou não, mas eu já estou falando. Pode falar, tá liberado. Porque a Glaucia nos deu uma notícia hoje de que ela está grávida. Olha que bênção. 3 meses, fazendo amanhã, 3 meses. Como é isso, Glaucia? Porque conta, como é isso agora?
Você acha que tem a ver? Porque você vai ter que agora treinar o seu lado mãe, né? Sim, Ali você sim. está nesse tempo todo a gente está se preparando para receber o filho e você vai treinar isso. E deixando de ser mãe lá com decisões mais difíceis. Como que você está se sentindo? E como você recebeu essa notícia? Nossa, eu vejo que realmente Deus preparou esse momento, né? Não apenas para que nós possamos viver esse milagre em família, né? Filhos são bênçãos do Senhor. Presentes de Então, Deus, estamos num momento muito alegre no nosso casamento. Tem 6 anos que nós somos casados. Vai ser o nosso primeiro filho ou filha, né? Vamos descobrir daqui a uma semana se é menino ou menina. E eu já tenho 38, então, obviamente, ali a idade ela já começa a ser um sinal de alerta ali para mim. Eu falei, bom, então já começa a ficar apavorada se Deus não permitir por agora, não sei como vai ser. Mas realmente o tempo de Deus, ele é perfeito, e depois de um ano na tentativa, o Senhor nos agraciou com esse presente no final do ano. E o que eu até percebo, né? Essa nova fase, né, da Glauci, dessa nova skin, a Glauci mãe, ela precisa também de um comportamento diferente empresarial, porque eu vou me ausentar mais da empresa. Sim. Né? Então, se eu vou me ausentar mais, logo essa organização é necessária. Ela é necessária. Então, até isso, para mim, foi muito importante para que decisões que às vezes eu demoraria 2, 3 meses para tomar, do tipo, eu acho que dá para ficar mais 1 mês, 2 meses. Se fosse em outro momento, talvez eu não faria uma mudança de 4 pessoas no mesmo mês. Eu teria talvez feito uma por uma. Sim. Mas nesse momento que eu penso, eu tenho que reorganizar agora. Eu tô bem disposta, eu tô conseguindo trabalhar na minha normalidade, mas daqui a 6 meses, eu já não sei, né? Como vai ser a minha rotina com um bebê no colo, né? Então, se eu tiver que ajustar a casa, eu preciso ajustar agora. Sim. Esse é o momento. Sim. Então, eu vejo esse impacto, sabe? Deus foi tão cuidadoso que, além de abrir para nós novas empresas, novas portas, novas frentes de negócio que não dependem tanto da minha hora trabalhada, ainda assim me agraciou com a possibilidade de eu reorganizar essa casa para viver o meu maternar com tranquilidade. Eu acho que é um grande presente de Deus. Sim. E isso me trouxe uma resolutividade maior. Né? Algumas pessoas perguntaram assim, o que você sentiu que mudou, né? nesse período de 3 meses? Eu falei, olha, além das roupas não darem servindo. Além de eu ter que renovar aqui. Ainda tem que renovar o guarda-roupa, porque as camisas não fecham, as calças não fecham. Tirando esse lado bem da autoestima da mulher, o cabelo que não pode pintar e etc. Eu vejo que o que mais mudou para mim, assim, foi o meu índice de resolutividade. Coisas que eu deixaria para depois, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu falo. Eu penso, eu não sei como eu vou estar depois. Sim. Sabe? Eu não sei se depois eu tenho esse tempo, se eu vou estar bem. Sim. Sabe? Então, é melhor eu resolver agora. Então, o meu índice de procrastinação, ele caiu demais com a descoberta da maternidade. Sim. E eu acho que isso também tem muito a ver como vai ser criar um filho e criar 5 empresas, né? Como tocar isso? Eu não vou poder deixar coisas para depois. Vem muito junto com a excelência na entrega, né? Que a Glauci, ela tem uma excelência na entrega em tudo que ela faz. Sim. Né? Glauci, você tem muitas clientes, né? Parceiras, mulheres. Sim, a maioria, acho que... A maioria, né? Acho que eu tenho um cliente homem hoje, mas que o meu contato acaba sendo com uma diretora. Sim. E essas mulheres, você vê, você aprendeu agora, você está contando uma experiência que você tem que fazer alguns desligamentos, a gente tem que descobre, talvez alguns anos depois, que a gente teria que fazer podas, elas são necessárias, temos que fazer. Essas empreendedoras que te procuram, quais têm sido os maiores erros? Na primeira mentoria que eu fiz lá com você, eu descobri qual era o meu maior erro. Mas quais são os maiores erros que você conseguiu detectar dessas mulheres empreendedoras dentro do empreendimento delas, dentro da empresa dela? A maioria é medo exatamente de delegar. Incrível, né? A gente quer crescer e, obviamente, a gente precisa de pessoas para crescer. A gente constrói um negócio sozinha. Sim. Desde o início ali é o eu presa.
Mas a gente chega um momento que realmente a gente precisa de pessoas. E fugir desse crescimento com pessoas atrasa, obviamente, o nosso crescimento. E, às vezes, até essa fuga desse comprometimento em contratar pessoas, eu vejo que ele vem de duas vertentes. Primeiro, o medo de não saber lidar. Como, por exemplo, isso, se eu precisar desligar, como é que eu faço? Né? Se não performar bem, como é que eu treino? Então, a ausência desse conhecimento, que é uma coisa que ninguém nos prepara para lidar com gente, dá muito medo para elas, mas também tem a ausência de preparação de caixa, porque a partir do momento que você contrata pessoas, você é responsável por outras famílias, né? Então, hoje eu penso, eu sou responsável por 11 casas. Então, são 11 pessoas que dependem do meu sustento, né? Então, eu não posso falhar não apenas com a minha casa. Eu tenho a minha casa e mais essas 11 casas que dependem desse recurso todos os meses. Sim. Então, é uma responsabilidade. Então, eu vejo que o maior erro é querer fugir dessa responsabilidade, porque não tem como um negócio crescer e ele atingir certos tamanhos sendo uma eu presa, você sozinha. E esse medo, ele é natural até um certo ponto. Mas a partir do momento que você tem caixa, você está no momento de crescer, a gente tem que seguir com esse medo e fazer o que precisa ser feito, mesmo que você aprenda no meio do caminho como lidar. Você fala muito sobre essa questão de mulher, ela quer fazer tudo, né? Ela quer abraçar tudo, ela quer fazer tudo. Centralizadora. Por natureza, né? Sim, e quando nós queremos fazer tudo dentro de uma empresa, a gente não... Então, a gente está, às vezes, o tempo todo estressada, estafada, cansada, e a gente não conseguiu fazer tudo. Eu vejo que você fala, não, gente, você tem lucro, que você vai fazer devagar, você não vai fazer tudo, você vai delegar e vai ter um resultado melhor. Então, você precisa valorizar mais aquilo que você está fazendo, né? Tem sido o maior problema, porque nós vimos muito isso, porque nós somos fazedoras. Sim, né? sim. Nós somos fazedoras, então a gente quer fazer tudo e você cria uma expectativa de um resultado de tudo, de um resultado maior de tudo aquilo. Como lidar com isso, né? Em algumas mentorias suas, uma aula, na primeira que nós já vimos, que olha, a Glaucia deu um start aqui na gente, porque nós queremos fazer, a gente não tem o resultado que espera. É o problema da maioria das empreendedoras também que entram ali, que quer... É sim, porque a gente é centralizadora por natureza. E a gente sempre acha que o jeito que a gente vai fazer é melhor, né? E até dentro de casa. Dentro de casa. Não, deixa que eu cozinho. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu isso, deixa que aquilo. E eu vejo que a gente também teve que aprender a ser assim para sobreviver, né? Principalmente quem tem uma história que não veio ali de um berço de ouro. Se a gente não arregaçar as mãos e fazer, a gente não tinha nada na vida. Sim. Então, é um padrão mental, um padrão emocional, um padrão de comportamento que a gente desenvolveu. Mas eu vejo que isso também faz parte desse momento de desenvolvimento pessoal da mulher, onde ela entende qual é o papel e qual é a identidade dela. Porque o papel da identidade da mulher é sim ser uma grande fazedora, mas não é pela força do braço. Que pedir ajuda não é vulnerabilidade. Que delegar não é delargar. Que você confiar a alguém, você não está confiando de um modo que você está colocando a tua empresa em risco. Né? Então, eu vejo que esse desafio que a gente tem de passar as coisas para a mão das pessoas é uma necessidade que a gente tem de controlar as coisas. E, no fundo, a gente não controla nada, né? Porque quem controla tudo é só o Senhor. A gente não tem controle se, quando acabar essa conversa, eu vou sair e chegar na minha casa viva. Infelizmente. Infelizmente, a gente ora que sim, né? Em nome de Jesus. E agora eu tenho um filho para criar. A gente entendeu muito no que você fala, que posicionamento é muito melhor, muito mais compensador do que o esforço, né? Total. É como se posicionar. Como se posicionar, né? Então, é isso que você tem ensinado, que você tem empregado, o posicionamento, o encontro com o seu propósito. Porque, às vezes, eu sei eu já conheci do meu propósito, mas eu não sei como me posicionar. Então, é isso que você tem ensinado? Esse posicionamento, eu vejo que a gente tem duas esferas, né? O
o posicionamento, que é o pessoal, que é como você se posiciona como mulher, como empresária, o seu comportamento. E tem o posicionamento empresarial, que aí a gente está falando de como a tua marca, a tua empresa, ela é vista. Né? Hoje, olhando pelo viés do meu trabalho, eu cuido muito do viés empresarial. Como uma marca ela vai ser percebida, a estratégia de posicionamento empresarial e etc. Mas eu vejo o impacto que um posicionamento pessoal ela tem numa marca institucional. Porque uma mulher que ela não tem um posicionamento firme, né? E eu digo firme, de sustentar suas decisões, de sim, poder delegar, poder confiar, poder demitir, poder contratar. E essa ausência desse pulso firme pode sim quebrar uma empresa. Porque uma mulher que ela não se posiciona dentro do teu negócio, ou até mesmo dentro da tua casa, e se posicionar dentro da sua casa é ser vulnerável, é entregar o controle e as decisões na mão do outro também. Isso custa um preço muito alto para aquela empresa. Né? Então, a esfera do posicionamento, eu vejo que ela tem essas duas facetas. Quando a gente olha para a vida pessoal, ela é bem diferente do que a faceta da vida empresarial. Mas, quando a gente olha para as duas coisas, a gente vê o quanto elas estão correlacionadas. Uma mulher que tem dificuldade de se posicionar na vida, ela não vai se posicionar no trabalho. É uma consequência. Eu lembro muito que ela falou sobre isso no treinamento, né? E você cita, às vezes eu não consigo entrar nessa vertente do pessoal, até nos nossos encontros individuais e online, mas você também cita e mostra para cada uma como desenvolver essa parte pessoal. Sim. Porque não tem como a gente separar o profissional do pessoal. Exato. Nós somos uma, né? Exato. E temos que desenvolver todas as áreas. Mas como você trouxe isso com muita clareza do posicionamento, e qual foi o seu maior desafio quando você recomeçou em se posicionar? Porque eu também vi o seu processo de transformação, vimos, né? O processo de transformação em cada etapa, você mostrou ali. Olha, eu estava me posicionando assim quando eu comecei, depois de um ano eu fiz assim, fiz um retrato, fiz isso, me posicionei, as cores, né? Claro que por trás tem toda uma experiência, né? Eu acho que o posicionamento sem ter uma bagagem também a gente não consegue sustentar por muito tempo. Mas o que te trouxe um posicionamento assim forte? O que te trouxe esse novo posicionamento? E hoje, olhando quando você começou, qual foi o ponto principal desse posicionamento para te trazer até aqui, né? Hoje aqui com a gente aqui no podcast. Boa. Acho que é a autenticidade. Né? O posicionamento, assim, esse é um maior erro das pessoas, é querer copiar o outro, né? E isso é ausência de identidade, porque quando você não se identifica com aquilo que você é ou aquilo que você faz, você busca referência e você está tentando fazer um Ctrl-C, Ctrl-V ali, de outra pessoa, de outro negócio e etc. Então, acho que o que me ajudou muito dentro desse processo é que eu nunca quis ser igual a ninguém. Sabe? Aquele ditado de mãe? Sim. Você não é todo mundo. Bem, você não é todo mundo. Eu levei bem à risca. Eu não sou igual a todo mundo. E isso me ajudou muito, porque eu sempre buscava não repetir padrões. Não copiar ninguém. Buscar realmente ser autêntica. E foi realmente na tentativa e erro, muitas vezes, fazendo de um jeito, não gostei, não é assim, vou testar de outro jeito, até realmente acertar a mão naquilo que dava muito certo. E eu acho que esse posicionamento, ele sempre vai ter o que melhorar, ele sempre vai ter o que lapidar. Né? A versão da Glauce de hoje, em 2026, já vai ser uma outra versão do que a Glauce 2027. E tem uma frase que eu vi ontem ainda no Instagram, tá vendo um reels motivacional, assim, e a menina falou assim, se você se perguntasse para si mesma se você trocaria de lugar contigo, a sua eu de um ano atrás, você trocaria? Aí ela parou, pensou, ela falou, não. Ela falou, isso é o sinal de que você está evoluindo. Porque a gente tende a achar que eu não preciso mais mudar, eu não preciso melhorar. E quando a gente olha para a nossa versão de pouco tempo atrás, a gente já fala, não, aquela versão eu já não queria, eu acho que eu já mudei, eu já melhorei, eu já aprimorei. Então eu vejo, mediano, já saí. Tô entrando no extraordinário. É isso. Ótimo. É isso. Então hoje é uma versão da Glauce que eu tenho certeza que daqui a um ano
se eu for rever esse podcast, se eu for rever o podcast da Glauci, que eu contei, de 3 anos atrás, o meu primeiro podcast, morrendo de medo, eu tenho certeza que é uma Glauci muito diferente da de hoje. Então, essa lapidação, ela é eterna. Glauci, eu vejo você trabalha com o seu marido, né? E Sim. você contou que você estava recolocando, né? Vocês estavam refazendo todo o seu quadro e estava recolocando e queria te ajudar ali em algum lugar e está ajustando isso mais próximo de você estava delegando. Nós sabemos que muitas mulheres que trabalham com o marido, muitas das vezes, acaba o casamento ali naquele negócio, naquela sociedade, que é uma sociedade, né? Eu percebi, não sei se a Mariana percebeu da mesma forma que eu, que enquanto você fala, enquanto você trabalha, nas suas palestras, que sempre que ele está presente, ele olha para você com muito orgulho. Sim. Isso é muito nítido. E sempre foi assim? Sempre. Essa parceria sempre existiu? Como que você conquistou isso? Acho que você pode falar para as mulheres, porque eu acho que é o que a maioria das mulheres, se não todas, busca quando se tem um companheiro, né? Foi uma conquista, foi um trabalhar, você já veio de um casamento, né? Você se desligou. Como foi isso? O que mudou? O que você precisou abrir mão para ter aquele olhar daquele seu parceiro, daquele seu companheiro? Eu falo que se eu sou o que eu sou graças a ele, assim. O Marcos, ele sempre foi o meu maior incentivador, o meu maior propulsor na minha vida, na minha carreira. Claramente, assim, eu não estaria onde eu estou se não fosse ele, né? E realmente me dói muito quando eu vejo até alguma cliente que o marido não apoia, ou isso eu não posso contar para o meu marido porque ele não sabe. Isso entristece muito meu coração, porque hoje eu vivo uma realidade que para mim é inconcebível não poder dividir as coisas com meu marido, assim, dividir segredos, situações, decisões. E o que eu vejo, assim, muito na nossa trajetória foi que o Marcos, ele viu em mim aquilo que eu não via. Ele foi a pessoa que falou, olha, você pode mais. Talvez você não está enxergando isso. Sim. Então, quando ele trouxe isso para mim, eu falei, será? Já diferente do meu ex-marido, como ele tinha pouquíssima ambição, ele estava muito satisfeito com a vida. Então, eu era a pessoa que estava indo para um caminho diferente. Eu falei, bom, será que eu estou querendo demais da vida? Será que só comer uma pizza no final de semana realmente já não é uma boa vida? Né? Então, ele se conformou com a vida que nós tínhamos. Uhum. E eu era inconformada. E aí, quando eu encontrei o Marcos, ele já foi a pessoa que falou, olha, eu acho que você pode mais. Eu acho que você é muito mais inteligente do que você imagina. E sempre quando eu perguntava para ele, o que você mais admira em mim? Ele falava, sua inteligência. Então, aquilo me dava um incentivo de falar, então, peraí, será que eu não estou explorando o quanto que eu sou inteligente? Será que eu não estou me conformando? E foi assim, ele sendo meu maior incentivador, que de fato eu tomei essa coragem de fazer esse movimento lá atrás, do corporativo para tocar as marcas pessoais. E ele, naquele momento, foi meu porto seguro, né? Quem segurou as contas, quem foi a minha base, a minha segurança financeira. Eu acho que esse foi o maior desafio que eu lidei no meu casamento ligado à minha área profissional, porque nós que sempre fizemos tudo, né? Sempre buscamos os nossos recursos e demos conta de fazer tudo. Sim. Você não quer depender das pessoas. Você não quer soltar esse controle nessa área da tua vida. Mas Deus me tratou muito ali. Foi nesse momento que o Senhor me ensinou que eu poderia descansar, mesmo no caos, que eu teria alguém ao meu lado para vivenciar comigo as dificuldades. Nós passamos um deserto financeiro absurdo, foi 1 ano, 2 anos assim, caótico na nossa vida, mas a vitória chegou e quem estava do meu lado ali para me aplaudir era ele. Então, nesse momento que a gente tem outros negócios juntos, é um momento que eu entendo que o Senhor me preparou lá atrás, porque se eu tivesse o coração que eu tinha antes, o coração controlador, eu não saberia, nesse momento, com sabedoria,
dividir com ele papéis e responsabilidades dentro da empresa. Então, aonde eu vejo as mulheres falhando? Querendo controlar o marido dentro da empresa ou o inverso. Papéis e responsabilidades não definidos do que é papel de um, do que é o papel de outro. Levar problemas do trabalho para dentro de casa. Então, esse era, inclusive, meu maior medo. Eu falei, eu tenho um relacionamento tão bom. Se a gente trabalhar junto, será que eu não vou estragar o que é mais precioso dentro da minha casa? Mas o Senhor ordenou, falou não. Tá tudo certo. Eu enxergo que na maior parte dos problemas é que o casal, ele acha que ele está jogando de um lado e a esposa do outro. É uma luta, né? Não entendo isso. Eles esquecem que eles estão do mesmo lado, no mesmo time, né? Na maior parte das vezes, a gente está em um lado de um time, criando uma estratégia ali para saber se eu vou ganhar o jogo ou não. Você acha que o Marcos já está levantando a bola e você cortando e fazendo ponto ou não? Eu acho que estamos... Ou ainda estão formando o jogo? Estamos formando o jogo. Né? Hoje o Marcos, ele toca 2 frentes que são totalmente independentes da minha. Né? Hoje ele é diretor em uma empresa e, além disso, ele tem uma outra sociedade numa empresa de produtos físicos. Essas são frentes que eu não me envolvo. Assim como tem frentes aqui dentro hoje que ele não se envolve. Mas existem frentes onde os dois se envolvem. Então, é nessas frentes que nós temos em comum, aonde a gente está se reorganizando e falando, ok, essa área eu vou cuidar, essa daqui é você, essa empresa eu toco, essa daqui você toca. E as decisões empresariais e familiares a gente toma junto. Até porque o bolso é um só. Então, se um falha profissionalmente, impacta a família. Então, eu vejo que assim, a gente tem que jogar no mesmo jogo. Sim. Tem que estar os dois alinhados, sabe? Um casal desalinhado destrói uma empresa. E você acredita que ter esses processos claros, né, da responsabilidade ou a composição dentro da empresa também é um desafio das empreendedoras? Porque eu trabalho muito com processos e tem gente que acha que isso não é tão válido, né? Sim. É importante ter ali um desenho, ter um organograma, ter um fluxograma, mas eu acredito que o processo claro também vai fazer o desenvolver e a visão ser mais ampla. Como que está a visão das suas empreendedoras hoje? Eu já percebi que você tem claro essa mudança para esse ano, para deixar cada vez mais redondo todos os processos e a cultura da sua empresa. Mas as suas, as empreendedoras que estão na sua base ali dos seus atendimentos, elas estão trazendo essa clareza também? A maioria não. A maioria eu acho que ainda não conseguem tangibilizar a necessidade que tem de organizar os processos. E eu vejo que isso tem muito a ver com o tamanho empresarial também. Né? De acordo com o nosso crescimento, a gente vai sentindo a necessidade. Tá, o que eu preciso agora? Eu preciso de estrutura, eu preciso de sistema, eu preciso de processos, eu preciso de pessoas. Né? Quando você está no momento de, por exemplo, formar a tua equipe, você não precisa de processo, você precisa de gente. Né? Então, o teu desespero é mão de obra. Bota para dentro, vamos fazer do jeito que dá. Depois a gente organiza a casa. Então, eu acho que é uma fase de maturação. Hoje, a fase que nós estamos nós não abrimos mão de processo. Porque crescemos sem isso de uma forma muito estruturada. No meio desse caminho, estruturamos muito bem isso, automatizamos, sistematizamos, e essa parte, ela tá ok. E aí, agora eu fui para um lugar da cultura. Sim. Porque não adianta estar com o processo alinhado, não adianta estar com isso, com aquilo, se tiver um desalinhamento cultural. Né? Então, eu vejo que são ciclos que cada empresa passa. Então, a maioria das minhas clientes hoje não estão vivenciando esse ciclo que eu tô, que é ter muitas empresas e, como consequência, precisam de processos muito bem definidos. A maioria ainda está nessa fase de montar a equipe, escalar o negócio, cuidar muito mais de caixa, formação de reserva, uma fase essencial para que posteriormente você possa olhar, por exemplo, para processos e etc. Mas essa divisão de marido e mulher, eu acho que independente assim, do tamanho da empresa, se os dois trabalham juntos, isso tem que ter desde o primeiro momento, senão
um vai querer mandar no outro, aí não dá certo. Exato. Eu queria falar um pouco, Glaucia, sobre essa questão de contratação e recolocação. A Mariana tem nos ajudado muito nessa questão de treinamento, de contratar uma determinada pessoa para aquele lugar. Às vezes você entrevista, você vê toda a pessoa exatamente aquilo que a gente quer. Depois, quando você coloca, não vai, tem que ser treinado, tem que pedalar. E a gente enxergou muito sobre essa questão que começou muito essa questão do home office. O CLT, quando existiu o home office, reduziu o número de CLT, não sei se você tem enxergado isso, Sim. e tem aumentado o número de contratações, né, de empresas, de pessoas. Nós temos contratado muitos jovens, os jovens vêm querendo fazer tudo e atende a minha empresa, atende a sua, atende a do outro. Como que está sendo para as empresas e essas empreendedoras que você tem atendido nessa questão de contratação CLT, nessa mudança, nessa transição de jovens empreendedores, né? Entendendo que eles podem ser colocados em qualquer lugar, eu sei, eu dou conta. Você encontra um pouco de dificuldade em que setor deles, vindo dos jovens? Eu vejo que mão de obra, eu acho que é a parte mais crítica, Sim, né? Assim, sim. no processo de contratação. Hoje, a maioria das minhas clientes, e até mesmo dentro do meu ecossistema, a gente preza pela contratação e prestação de serviço. Sim. Até pelas responsabilidades contratuais, pelos benefícios que tem da não cobrança, né? Mas a liberdade. E é exatamente esse alinhamento cultural que eu tenho buscado trazer para os nossos prestadores de serviço. Por quê? Prestação de serviço é sim ter liberdade, que é uma coisa que os jovens têm buscado. Sim. Eu só saí lá atrás, quando eu era CLT, eu só saí do CLT em busca realmente de ter mais liberdade. Perfeito. Só que liberdade não é ausência de compromisso. Ótimo. Né? Então, esse alinhamento cultural, posteriormente posso até dividir com vocês, Sim. porque a gente criou um manual de cultura com os nossos inegociáveis dentro da empresa e a gente trouxe isso muito claro, que a gente quer manter todo o nosso processo de contratação PJ, porque se tem uma coisa que para mim é um valor dentro da minha empresa, é liberdade e autonomia. Só que isso não quer dizer que você não vai ter o compromisso e a responsabilidade. Sim. Então, você não tem horário, mas você tem que ter disponibilidade. Então, não existe, deu meu horário, não respondo mensagem às 8. Não, mas você não é um PJ? Sim. Você não está prestando um serviço? A gente tem horário de trabalho quando a gente está... CLT. A gente é CLT. Então, ou eu vou cobrar um CLT, vou contratar alguém como CLT, ou eu vou cobrar alguém como PJ. E o PJ ele é cobrado como? Com resultado. Exato. A prestação de serviço ela tem que Entrega ser no prazo. a entrega no prazo e resultado. Então, esse alinhamento é muito importante, porque é uma mudança cultural e eu vejo que não é apenas... com os jovens, é uma mudança cultural no Brasil. O Brasil, ele sempre teve um índice de contratação CLT maior do que o PJ, diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe CLT. Todos lá são prestadores de serviço, né? Todos são responsáveis do trabalhou, ganhou, trabalhou, ganhou. A maioria dos trabalhos lá são pagos semanalmente, porque se você não produzir, não paga, não recebe, tão simples quanto. Sim. Então, eu vejo que é uma mudança cultural desde a pandemia, essa transição dos contratos CLT para pessoas buscando essa liberdade que o PJ oferece, mas tem que estar muito claro que a liberdade do PJ ela vem junto com uma responsabilidade de entrega. E isso tem que estar muito bem alinhado. Nós estávamos falando sobre pessoas que estão no deserto. Agora você falou, não é só com os jovens que acontece com as pessoas mais velhas também. Uhum. Nós falamos muito sobre pessoas que passam e que, de repente, têm que retornar, pessoas que param e, de repente, têm que voltar para o mercado de trabalho. Você certamente deve ter recebido mulheres que ficou fora do mercado por um tempo, que está voltando e se sente atrasada. Sim, Porque sim. nós estamos com muita mudança. E os Tecnologia. chat- Não, nós estamos sempre atrasados, porque está sempre lançando alguma coisa, né? sempre nova. Eu sou a negação com Sim. tecnologia, então. Mas tem muitas mulheres e homens que estão assim, não, eu não posso voltar para o mercado porque eu estou atrasada. Eu estou atrasada e como que eu faço para me adiantar para chegar ali? Nós vivemos aqui numa corrida, né?
tão intensa, eu, a Mariana e minha equipe, que nós queremos aprender tudo, nós queremos saber de tudo, nós vamos atrás. O que tem de novo aí para não nos sentir atrasada? Com tantas mulheres que te procuram, empreendedoras, o que você diz para ela quando ela chega? Não, eu estou atrasada. Sempre estaremos, né? O fundo é que sempre estaremos. Bem-vinda, né? Bem-vinda, sempre estaremos, realmente, porque as né? coisas são muito rápidas hoje. A cada dia, a tecnologia nos surpreende, a cada dia tá lançando alguma coisa nova, e glória a Deus por isso, né? Sim, eu acho que assim, o Senhor transborda os dons e talentos em pessoas que trabalham com tecnologia para nos ajudar, né? Com a nossa evolução humana e etc. Mas eu penso que, assim, sempre dá tempo. Nunca é tarde demais, né? Então, às vezes uma empresária que ficou um tempo fora do mercado, às vezes até pelo maternar, eu tô atrasada. Você tá mais atrasada em fazer hoje do que você estaria se você fizesse daqui a 2 anos. Então, não. Então, hoje você tá em dia. Como você estaria atrasada se fosse daqui a 2 anos você fazer o que você tá decidindo fazer agora. Aí seria ruim, do tipo, eu pensei lá atrás em fazer e só agora, 2 anos depois, eu tô fazendo. Eu acho que está associada à clareza, né? Clareza da jornada, clareza do que você quer, se isso vai agregar ao seu projeto, não fazer o que todo mundo está fazendo, que é aquilo que nós falamos no início, né? Eu acredito que a clareza, ela ajuda muito a você colocar a tecnologia certa, no momento certo, para que você colhe os resultados daquilo que você está planejando. Eu acho que as pessoas também, nesse formato muito imediatista, acabam incluindo coisas que não agregam nada no negócio. E aí se frustram porque incluíram aquela tecnologia e não teve o resultado esperado, né? Eu acho que, principalmente por conta de redes sociais, eu acho que o nosso maior veneno é rede social. Porque, assim, cada hora é alguém falando de uma solução milagrosa. Eu tenho a solução para isso aqui. Eu tenho... termômetro. E aí, assim, se você tá sentindo que você tá atrasada, o que você faz? Você entra em desespero. Aí você sai fazendo tudo. E aí, no fundo, quem faz tudo não tá fazendo nada. Né? Então, eu gosto, sim, de estar antenada. Eu acho que é importante, assim como vocês, de entender o que está acontecendo no mercado. Né? Eu prezo muito por essa questão de inovação de mercado, então eu estou sempre olhando lá na frente. Mas esse olhar lá na frente não quer dizer que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, porque senão a minha empresa não faz nada direito. É igual aquela história do pato, né? Tá fazendo tudo e não tá fazendo nada ao mesmo tempo. Então, essa velocidade que a tecnologia nos permite, ela tem que vir muito com uma calmaria de discernimento, de entender. É o momento da minha empresa disso? Eu vejo nessa era agora de inteligência artificial, várias clientes minhas, num momento de negócio que tem que pensar, por exemplo, em escala de vendas, escala de cliente, pensando, será que não é o momento de eu fazer um robô? Amada, vai pensar em como captar cliente, teu robô não vai captar cliente para você, né? Então, esse modismo, essa coisa toda que a tecnologia ela traz para a gente tem que estar muito vigilante, né? E pensar, é o momento da minha empresa? É o que eu preciso neste momento? Porque pode ser que aquilo seja necessário, mas daqui a alguns meses, daqui a alguns ciclos na tua empresa, às vezes o que você precisa nesse momento é só fazer um arroz com feijão bem feito. Tem uma passagem bíblica, né? Tudo é tudo é lícito, mas nem nem tudo tudo me me convém. convém. É uma coisa assim. Você falou da questão da maternal e você está organizando a sua empresa e você já tinha até pensado, não, essa questão do filho não vai ser agora. Ok, Senhor, obrigada. E daí o Senhor te mandou um filho, né? Ou uma filha. Você organizou isso aí, você já consegue enxergar como você... Porque você vai ter que sair um tempo, você vai ter que vivenciar aquele período ali de maior cuidado com o seu filho, né? Você já pensou em como vai ser enquanto você está ali? Porque vai ter... Você fala, não, Márcia, agora eu estou cuidando, porque você reduziu o seu ritmo, você pisou ali no freio, você está delegando, você está deixando as pessoas da sua empresa fazer mais, porque você vai ficar esse tempo ali. Como você acha que você vai viver isso? Porque eu vejo você ligado no 220. Eu sou mesmo. E um pouco mais. Ligado no 220. Como vai ser ali para você voltar? Porque também você vai ter que se organizar. Você está se organizando agora para ficar lá e depois você vai ter que organizar lá para voltar aqui. Eu acho que eu vou ser aquela mãe que vai trabalhar com a criança no colo. Para ser bem sincera, assim, eu não... Assim, acho que
Deus pode, né, fazer nova todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas. E pode ser que eu me surpreenda depois que estiver com meu bebê no colo, com a minha forma de lidar com as coisas. Sim. Mas a minha identidade, ela tá muito pautada no fazer, né? E eu gosto de fazer. Eu me sinto viva fazendo. Sim. Eu me sinto produtiva para as pessoas. Hoje eu trabalho e eu trabalho muito porque eu amo o meu trabalho. Então, para mim é um prazer poder responder como você soluciona um problema na tua empresa, sabe? Isso para mim é prazeroso. Então, eu não consigo me ver perdendo isso, que é algo que me dá tanto prazer. Mas eu vejo mudando a rotina, Sim. né? Então, acredito que a rotina ela vai ter que se adaptar. Acredito sim que a empresa vai se adaptar. Hoje, o que a gente preparou para esse novo momento? Todo o nosso planejamento anual, até de vendas, foi alterado diante da maternidade. Então, o que a gente vai vender? O que tem codependência de mim? O que não tem? O que foi vendido que tem codependência de mim? Como que vai funcionar durante esse período de pausa? A longo prazo, Quanto tempo vai ser de pausa? Então, Perfeito. o planejamento de vendas da empresa e de produtos também teve alteração diante da notícia da maternidade. Então, isso tem um impacto na vida empresarial, porque muda a nossa linha de vendas. Então, ao invés de eu focar em produtos que carregam mais a minha marca pessoal, eu vou ter que focar mais em produtos que não têm a codependência da minha hora trabalhada. Então, eu vejo que é um impacto que ele consegue ser previsto em termos de planejamento, mas só vivendo para eu saber como que isso vai ser. Eu imagino. É bem isso. Ô Glaucio, a gente se acomoda e se sente um conforto numa situação boa, mas nós também já sabemos que nós nos confortamos também em situações ruins. Sim. A gente fala muito sobre as pessoas que passam pelo deserto, né? E que não passam e que ficam. E o nosso propósito maior do nosso podcast é despertar pessoas que ainda estão lá e não conseguem sair. Como que de que forma que eu tenho a minha forma de dizer assim, levanta, acorda. Eu passei por um tempo, por um deserto, eu fiquei um bom tempo. Você sabe, eu tenho agência, tenho escritório de advocacia, tenho meu filho que é empreendedor, que tem uma marca de roupa. Meu marido era presidente de um sindicato, a gente trabalhou e eu tive que ficar um tempo afastada. E aquilo continuou rodando ali. Talvez não rodou da mesma forma que você esperava, mas aquilo rodou. Eu me vejo, quando agora você está se preparando para sair, eu me vejo um pouco nessa situação de um pé lá e um pé aqui, e saí. E aí aconteceu tudo aquilo, né? Você sabe, eu perdi meu marido, eu tive que retomar na casa, mas eu enxergo, e a gente enxerga agora, a Mariana também recentemente perdeu o marido, então eu enxergo muitas pessoas que ainda estão lá. Nós estamos engatinhando para ajudar essas pessoas a saírem de lá, a enxergar que tem. Agora eu vou lançar o meu livro, logo eu vou lançar Glória meu livro. a Deus. Contando por onde eu passei, como foi que eu fiz e o que eu tenho usado. Eu sei que muito a força maior disso tem sido conhecer do meu propósito, conhecer do propósito de Deus que ele me fez carregar. Sim. E fazendo essa mudança. De que forma mais, ou essas mulheres que você vê que estão lá no deserto, porque eu sei que você busca, você é cristã, né? Você tem o seu lado, que inclusive eu quero falar um pouco sobre o que te sustenta, né, espiritualmente. Então eu sei que você não cuida só daquelas mulheres que vão te buscar, daquelas empreendedoras. Você, como cristã, você com a sua espiritualidade alta, você busca. Como é que você tem feito para trazer essas mulheres, ou para ajudar com que elas saiam no deserto delas? Eu vejo que deserto é lugar de passagem, né? Sim, a palavra mesmo nos ensina, mas permanecer no deserto é uma escolha. Eu nunca vivi um luto na profundidade que vocês vivenciaram, mas eu entendo que o luto também ele precisa ser vivido, mas ele precisa ter uma data para terminar, né? Então, qual data, quanto tempo vai ser? Talvez isso seja muito individual e muito particular, mas que ele precisa terminar em algum momento, ele precisa. Porque se Deus permitiu que você estivesse viva, né, para vivenciar aquilo, é porque Ele espera de você uma nova estação, né? Então, quando eu vejo desertos, né, e eu
e eu passei por outros tipos de deserto, Exatamente isso né? que eu falo. Geralmente Não é só o luto, né, que existe. o deserto, ele tem esferas, às vezes, até emocionais, né? Depressão, desertos espirituais, sim. desertos de Profissionais, solitude, profissionais. Quantas mulheres, às vezes, têm ali depressão pós-parto, por exemplo, não se reconhecem mais como mulher, ou não casaram e ficaram depressivas por não ter um companheiro. Enfim, eu acho que tem muitas esferas ali do deserto. Mas eu hoje, como líder de célula, sendo responsável espiritualmente por discipular outros casais e outras famílias, eu sempre busco a palavra no momento de orientá-las sobre o deserto, né? Sim. Mas, principalmente, eu gosto de trazer para elas uma reflexão assim: o que aconteceria na tua vida se a gente tirasse esse deserto? E aí ela começa a imaginar uma vida nova. Porque o problema de quem está no meio do deserto é que a gente para de sonhar. Sim. Perde-se a esperança. E aí você não tem força para sair. Né? Então, por que Moisés levou o povo para a terra prometida e eles ficaram 40 anos lá murmurando? Porque não viam que o Senhor estava entregando o maná e a provisão necessária, que o Senhor não estava faltando ali com eles. Então, se eles tivessem alimentado a visão da terra prometida, a murmuração ela teria sido menor, ou até mesmo inexistente. Então, eu vejo que o problema do deserto é a ausência de sonho, a ausência de esperança. E se alguém está passando por esse momento, assim, é mais do que importante você buscar pessoas que alimentem a tua esperança. Alguém que te ajude a voltar a sonhar. Porque é esse voltar a sonhar que você tem força para caminhar para fora do deserto. Mas estar no deserto é confortável. Sim. Que foi o que você comentou, Má. Eu, quando criança, minha família levava a gente muito para a roça, passar férias. E a gente tinha uma brincadeira de primos, crianças, de pegar o esterco de vaca, furar, né, com graveto e jogar um no outro. E eu lembro da primeira vez, é uma coisa que me marcou tanto na vida, eu ainda sem entendimento das coisas, mas quando a primeira vez que meu primo e minha irmã me jogaram aquele esterco, o esterco estava quente. Apesar do formato ali do esterco da vaca, tá todo seco por fora. Ou seja, tinha muito tempo que a vaca tinha defecado, mas ali dentro ainda estava quente. E eu percebo que quando a gente está lá dentro, tá quente. E a gente não percebe que o tempo passou, que as coisas secaram, que a vida andou, que a vaca foi embora. Sim. Porque estar dentro de um deserto, ele também é confortável. Porque sair dele significa encarar coisas que às vezes você está fugindo de encarar. Sim. De você enfrentar coisas que você teria que enfrentar. Então, até o esterco é quente. Quem dirá estar no deserto? É claro que vai ser de alguma forma confortável. Por isso que a gente tem que ter a visão de quem está por fora, avisando, olha, esse lugar que você está não pode ser confortável. Sim. Tem um lugar melhor para fora. Vamos voltar a sonhar. Vem que eu vou te ajudar. Então, buscar pessoas que possam te ajudar a sair dessa caminhada. E mais do que nunca, fortalecer a fé. Porque sem fé é difícil sair do deserto mesmo. A gente fala que a Mariana treina pessoas, porque é um treino, né? Quando você sai também do deserto, que você muda, porque você sai de um conforto e você vai entrar para um outro conforto. Só que esse melhor, você demora um tempo para entender que aquele é melhor. E eu já comentei com a Mariana que quando você faz um treinamento, eu estou associando, porque nós cuidamos disso, né? Quando você faz um treinamento, você tira, a pessoa está ali num departamento, numa determinada função, ela está fazendo aquilo quase que automático, né? Quando você fala, você pode fazer mais isso, mais isso, mais isso, a gente percebe que ela leva um choque. E ela começa a fazer, mas amanhã você vai lá, ela já não está fazendo mais.
ela volta pro conforto É uma fuga, dela. né? Não, É uma fuga. E mesmo que na hora que ela esteja fazendo, a Maria estava comentando ainda ontem, que ela está treinando uma pessoa, mesmo que ainda ela assim, oh, uau, que legal, dá para fazer mais isso, e achou legal e deu um feedback legal para gente, amanhã a gente deixa e a pessoa volta aqui. Eu consigo associar que é a mesma coisa que sair do deserto, porque quando você está ali naquele meio. A gente teve que desligar pessoas aqui que ficou com a gente, porque a gente foi descobrir, depois de muito tempo, que aquela pessoa não podia ficar ali. Por mais que a gente desse opções dela, ó, você pode crescer, a pessoa ficou mais de 20 anos com a gente, fazendo a mesma coisa. Eu fiquei, Senhor, como foi que eu permiti aquilo? Porque eu tô daqui olhando, sabe? Também, eu tava olhando, eu falei, como que eu deixei que aquela pessoa fizesse aqui? Então, a gente sempre fala, olha, gente, vocês não vão ficar a vida toda aqui com a gente, vocês precisam crescer, vocês precisam ter outras visões. Se você perceber que a minha empresa não está crescendo para você me acompanhar, e se eu perceber que você não está crescendo, me acompanhando, tem algo errado, né? Tem algo errado. Então, a gente precisa rever isso. Então, é muito... É como que a vida está muito ligada assim, a nossa empresa, ligada nas funções, aquilo que a gente faz, dentro da nossa realidade. É muito louco isso. Você percebe? Você consegue associar isso? Muito, porque quando a gente vive uma estagnação financeira, né, e profissional, a gente está vivendo o deserto. Exato. Porque o Senhor nos convida a desenvolvermos, a sermos pessoas melhores, cada vez mais prósperas. Então, se eu não estou buscando melhorar profissionalmente, se eu não estou buscando crescer profissionalmente, o que eu estou fazendo? Sim. Tô vendo o tempo passar. Exato. Né? Eu tô esperando a vida acontecer diante dos meus olhos. Então, isso querendo ou não, um deserto. Não é para isso que o Senhor nos chama. O Senhor não nos chama para ser morno. Sim. Né? A palavra nos diz. O que Deus espera de nós? A palavra até condena o que é morno. Sim. Porque você rejeita, né? Rejeita, né? Você não tá nem de um lado nem do outro. Exato. Então, vamos lá, tem hora que não dá também para ser o tempo inteiro quente, tem hora que a gente precisa desacelerar, mas você viver uma vida mediana é ser medíocre, né? Uma vida mediana é ser medíocre. Então, quando eu não quero mais desenvolver, quando eu não quero crescer, quando eu não quero estudar mais, né? Eu não quero me informar mais, eu tô me conformando com uma vida mediana. Sim. Isso é muito triste. Então, isso é em várias esferas, né? A esfera pessoal, a esfera profissional e até mesmo a esfera espiritual. Né? Quando a gente também acredita que o nosso nível de conexão com Deus, o nosso nível de conexão espiritual já está cheio, se a gente acha que os nossos tonéis eles já estão cheios, Sim. a gente para de buscar. Coitado de nós, né? Se pensar Nossa, dessa forma. aqui, ó, desse tamanhozinho nós somos. É isso. Né? O Glaucio, eu e a Mariana, nós fomos para o Moriá, e quando nós chegamos lá, eu já fui com um pensamento mais ou menos de que eu iria escrever um livro. Uau! Entendeu? E quando eu cheguei lá, o Senhor me falou que eu teria que escrever 3 livros. 3. E aí ele disse assim, agora você vai fazer esse. Você já passou você já tem uma história de vida, apesar da pouca idade, você tem uma história de vida bem, bem grande lá atrás. Sim. Hoje você precisa escrever o seu livro. E aí Deus te pede que você coloque o que é mais importante. O que você vai escrever no seu livro? Uau! Bom, até agora eu sou coautora de livro. Deus não me pediu um livro inteiro. Por enquanto foi só a coautoria. Sim. Mas eu acho que eu traria muito a coragem de avançar com medo, né? Porque as pessoas sempre me viram como alguém muito corajosa. Sim. Ai, você é corajosa, você é destemida. Mal as pessoas sabem que eu sou uma baita de uma cagona, não tem outra palavra pra eu dizer. Eu tô indo com medo. Sabe que eu não pego nem elevador panorâmico, porque eu tenho muito medo de tudo. Eu tenho medo de bicho, eu tenho medo de inseto, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de água. E não só isso, eu tenho medo o tempo inteiro de ser assaltada, eu tenho medo de bater o carro. Eu sou a pessoa medrosa, mas eu dirijo, eu pego o elevador, eu tenho medo, sim, de faltar com os meus funcionários, de não conseguir honrar os pagamentos. Eu tenho medo, mas eu faço as coisas apesar do medo. Porque a palavra nunca nos disse, Deus nunca nos prometeu uma vida sem desafios.
mas e sim que ele estaria conosco. Sim. Então, eu sempre avancei apesar do medo. E, sem dúvida, eu contaria todas as histórias, decisões e movimentos que eu fiz, dando passo para Deus poder colocar o chão e, de fato, contando quantas vezes eu estava com medo, quantas noites eu pensei em desistir, porque quando a gente vê a história, o fim, né, parece tudo muito bonito. Mas para chegar ali, o que a gente mais tem são histórias tristes para contar. O que a gente mais tem são noites mal dormidas, são lágrimas derramadas, são momentos de desespero, de desesperança. É que essa parte a gente não conta, né? Essa isso. é a verdade. É isso. Nós estamos agora nesse processo de mudança de endereço, de estação logo, também, né? Uma mudança de estação. E a gente tem... você tem ajudado muito com a sua visão de fora. Quem vê de fora vê melhor? Eu tenho plena convicção que sim. Porque a gente tem um olhar tendencioso para o que é nosso. Que é um olhar emocional mesmo, Sim. né? A gente tem um carinho, a gente tem um zelo. E às vezes a gente fica cego, né? Com algumas coisas, né? É o nosso ponto cego. Quando nós estamos dentro de um carro, vira e mexe, a gente não vê um motoboy passando, Sim. né? E você fala, nossa, da onde surgiu esse motoboy? Do nada. Né? Do nada, porque nós estamos dentro. Quem está de fora viu o motoboy vindo. Né? Quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. Então, eu vejo que é natural. A gente precisa de alguém olhando de fora, né? E eu vejo, por exemplo, na minha empresa, o papel fundamental que eu tenho com o meu marido. Sim. Porque é esse olhar de fora que eu sempre trago para ele. Olha, vê se eu não tô ficando louca. Vê se eu não tô sendo inconsequente em pensar dessa forma. Vê se eu tô sendo, né, correta. Então, eu sempre peço para que ele olhe e sempre falo, não olhe com o olhar do Marcos que vai defender a Glauce, mas olhe com o olhar empresarial. É isso que você faria? É assim que você faria? O que você faria diferente? Porque a gente tende a tomar decisões enviesadas. E eu conto muito também com o rapaz lá em cima, assim. Sim. Ele para mim, é o meu... Se não for a misericórdia dele. Nossa, se não for ele para ser meu estrategista, o meu sócio, e me ajudar a tomar boas decisões para poder olhar para a empresa e para o meu negócio da melhor forma, realmente acho que eu não teria conseguido chegar até aqui e avançar ainda mais, que eu tenho certeza que é só o início do que Deus tem para minha vida. Verdade. Eu falo que a Márcia tem esse dom, né? Porque às vezes a gente vai conversar sobre alguma coisa e aí eu falei assim, olha, essa é a minha visão. E ela falou, não vamos tomar nenhuma decisão agora. Sim. Vamos respirar, É né? isso. Vamos orar. Mas você sabe que e as coisas vão acontecer, né? Eu lembro muito de que quando você falou sobre o seu marido, essa questão de ser a força, e agora você mostrou a sua fragilidade, que você também tem, eu não posso mostrar para as pessoas que eu estou indo com medo. Eu vou e eu deixo eles pensarem que eu estou com aquela coragem toda, né? Mas muitas vezes meu marido veio me perguntar assim, ele veio mostrando a fragilidade dele. Ai, será? Nós sempre trabalhamos, a gente começou junto com tudo, né? Nós contamos aquela história que a gente não tinha nada e a gente começou do nada junto. Então, muitas vezes ele vinha e falava assim, será que vai dar certo? Eu tinha tanta certeza de que ia dar certo e a minha convicção era muito, sabe, firme, que eu falava assim, não tem como dar errado. Entendeu? Mas, e muitas vezes, eu perguntava para ele, sabe? Eu passando toda aquela convicção, então eu perguntava para ele, mas, gente, será que isso vai dar certo? Ele falava, como não vai dar certo? Não tem jeito de não dar certo. E muitas vezes eu não lembrava, e nem ele lembrava que ele tinha dito isso, sabe? Então, a importância de você ter realmente alguém de fora olhando, um companheiro que veja em você, que enxergue em você, né, aquilo que você enxerga nele, que nós somos falhos, nós estamos aprendendo, nós estamos somos pessoas que estamos sendo construídas. Eu preciso cuidar aqui, porque o motoqueiro pode bater. Eu também morro de medo. Tem hora que meu filho fala assim, mãe, pelo amor de Deus, todo mundo vai te assaltar. Nossa, eu acho o tempo inteiro que alguém vai me assaltar. Já fui assaltada 6 vezes, então eu também tenho histórico. A gente também, e aí leva, porque eu já fui assaltada várias vezes. É isso. Então, quando você já aconteceu aquilo que você não quer, você tem cuidados. Eu acho que da mesma forma, aquilo que é o que realmente o cuidado que a gente tem que ter na nossa empresa. Ótimo.
Quando você decide que você não quer essa peça que você precisa trocar, é um cuidado, né? Que você está tendo. E muitas vezes, o que seria de nós sem os nossos mentores, que quando a gente vai buscar, a gente busca aquilo que ele está enxergando na minha empresa, né? Então, quantas coisas E de forma cirúrgica, né? Porque de a forma Glaucia cirúrgica. eu falo que é um dom. Eu tenho atendido algumas empresas e a gente vai adquirindo habilidades, mas tem algum momento que a gente precisa de uma direção específica, né? E você tem esse dom mesmo de forma cirúrgica. Não vou me esquecer, final do ano eu saí daquela reunião, eu falei, Márcia do céu. Não, e na reunião agora, recente, eu e a Mariana, a gente... Estava de férias, Você né? falando, a gente de férias, não, vamos ver, né? Nós estamos precisando. E daí você falava... Não, eu nem esperava vocês ali, porque eu sabia que vocês estavam de férias. Eu falei, elas vão curtir. Não. Na hora que eu olhei as duas, eu falei, Lá, olha. bonitinhas lá. Não, e que bom, sabe? Você ainda bem que eu vim. Depois, ainda bem que eu vim, porque não, daí aí, quando você falava alguma coisa, eu olhava pra cara da Mariana e fiz assim... E ainda nós saímos dali, fomos pra piscina, né, pra aproveitar o espaço, com os caderninhos e anotando cada vez mais. Falei, Márcia, essa sacada aqui é pra isso, vamos aplicar, depois, quando a gente fazer. voltou, quando a gente foi assistir no sábado, foi assim. Então, assim, gente, é muito bom, porque você busca. Excelente. E aquilo que você busca, você realmente encontra. Exato. E é legal. Quando eu disse pra você, Glaucia, você tem mulheres que têm te buscado, mas a gente tem uma forma de, eu acho que eu preciso dar o meu primeiro passo. Sim, né? sim. Então, quando eu decido que tem eu que quero reconhecer fazer diferente, que você quer fazer diferente, né? Porque o ponto é, todo mundo quer o resultado? Todo mundo quer. Né? Você perguntar a qualquer pessoa na rua, você quer ganhar mais? Sim. Mas você quer pagar o preço? E esse pagar o preço, ele vem de tomar uma decisão, de pedir ajuda. Essa área aqui eu não sei. Né? Eu tenho várias empresas que ajudam a minha empresa em várias áreas que eu não tenho habilidade e aptidão. Exato. E que me assessoram e que me trazem um olhar de, olha, aqui você vai precisar fazer diferente. Isso aqui, dessa forma, você não está pronta para o próximo passo. Essa questão da cultura foi uma das coisas que essa empresa falou para mim, olha, Glaucia, para hoje dá. Para o futuro, não. Você vai pagar um preço alto se a sua empresa dobrar de tamanho, como ela tem dobrado de um ano para o outro. Dessa forma, não dá. Então, ou você pode esperar dobrar para corrigir, ou você corrige agora antes que dobre. Eu falei, então, eu vou corrigir agora. Sim. Porque... Agora eu ainda tenho energia, não tenho um bebê ainda no meu colo ali dividindo a atenção comigo. Eu falei, então eu prefiro nesse momento. Sim. Então, o que eu vejo realmente é isso. É um desejo muito grande de crescer, de prosperar. E quando eu falo de prosperar, não é só financeiramente, é todas as áreas da vida. Mas, de fato, precisa dessa decisão. Precisa desse desejo de fazer diferente. E isso vai passar por, sim, pedir ajuda. Né? Então, eu quero ser uma mulher mais feminina. Você tem que buscar ajuda de quem possa te orientar nessa área. Eu quero ser uma mulher mais espiritualizada. Vá buscar conhecimento. Vá mergulhar na palavra. Vai estar mais próxima de mulheres que hoje vivem aquilo que você admira. Se a gente não buscar ajuda, apoio e decidir por aquilo, vai virar só um sonho bacana na tua cabeça de algo que você vislumbra de forma lúdica, mas não vai atingir. Ô, Glaucia, a gente já está quase caminhando para o final. Eu tô começando a ficar triste. Mas deixa eu te falar uma Mas a coisa. gente bate mais papo aqui no off. Mas deixa eu te falar. Eu quero saber de você se você já tem noção da responsabilidade que você tem daquilo que você vai passar. Porque deixa eu só te contar. Eu fiquei apavorada no seu evento. Apavorada que quando eu encontrei a Charmila lá no seu evento, logo que eu encontrei a Charmila falou assim... Márcia, pelo amor de Deus. Gente, eu tô tão aliviada. Porque sabe quando você está procurando uma coisa, você não sabe o que é certo, e você ainda vem na dúvida. Quando eu entrei aqui, que eu te vi, eu falei, eu tô no lugar certo. Uau. Porque se você está buscando aquilo, e aí foi aqui que você encontrou, eu vi que você estava no lugar certo. E aí, o que eu quero, eu tô te contando isso para você saber, para que você me responda, se você tem noção daquilo e de quanto as pessoas se espelham naquilo, de quantas pessoas estão olhando na onde você vai, que igreja você está seguindo, que restaurante você está entrando,
Que escola você vai colocar a sua filha, o seu filho, entendeu? Onde você está. Você tem noção do grau de influência que você já está tendo? E você está segura dessa influência? É essa mesma influência que você está passando? É isso mesmo que você quer passar? Olha, eu acho que a gente nunca tem noção, né? A gente imagina algumas coisas pelos feedbacks que a gente recebe, pelas situações que a gente vive, mas eu sinto o peso da responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra. Principalmente no âmbito profissional, né? Porque e também no espiritual. Mas no profissional, eu falo que assim, eu toco num lugar que é muito sensível, que é na prosperidade daquela empresa. Né? Então, se eu vou desenhar estratégias de crescimento para aquela empresa, eu estou tocando num lugar que, se frutificar, solo fértil, se não frutificar, o que aconteceu? Sim. Né? Qual foi a minha parcela ali de responsabilidade sobre aquilo? Então, eu tenho uma seriedade muito grande nas orientações que eu busco dar e um peso muito grande nas pessoas que não conseguem executar. Que eu falo, poxa, será que a minha orientação não foi clara? Será que tem alguma coisa acontecendo na vida pessoal que eu não estou sabendo e que eu poderia ajudar? Sabe? Porque às vezes eu sei que essas coisas se misturam, se difundem. Eu falo, poxa, tem alguma coisa ali acontecendo e etc. Então, eu brinco muito que o dinheiro que é pago para qualquer coisa, ele é pago com muito suor. Então, eu honro muito, eu falo muito da palavra honra, repito muito isso, repeti muito no meu evento, porque para mim dinheiro é honra. E se alguém me paga por algo, eu preciso honrá-la com o meu melhor. Né? Então, isso para mim é um valor, assim, eu não abro mão disso. Isso para mim é o que faz eu deitar na cama e dormir tranquila em relação ao meu trabalho. E aí, quando eu venho para o âmbito espiritual, qual é a responsabilidade? De ser o exemplo. Aí é aonde eu sinto maior peso. Porque eu sou falha, eu falho todos os dias, eu e o Marcos. E a gente está em busca sempre do processo de santificação, né? Santo só o Senhor, mas nós estamos em busca desse processo de santificação. E quando a nossa casa, a nossa vida, ela vira um exemplo da palavra, você se cobra mais sobre as falhas que você comete. Então, esse peso para mim hoje, se eu for colocar na balança ele, para mim, é o que é mais difícil lidar, no sentido de me cobrar muito sobre o peso espiritual do exemplo que eu preciso ser para outras famílias, para outras casas. Mas a influência, o quanto que isso influencia, eu acho que é uma consequência. Porque se as pessoas que estão embaixo da nossa liderança, seja espiritual ou profissional, elas acreditam na nossa visão. Então, a gente sabe que, como consequência, a gente está inspirando essas pessoas naquilo que a gente carrega. E, junto com isso, vem a responsabilidade de cada dia sermos pessoas melhores, mesmo com os nossos erros e as nossas falhas. Que são diários, né? Esse podcast tá bom, né? Gente, Glaucia, eu quero te parabenizar para a pessoa que você é. Porque é incrível. A gente tem visto tantas mentorias, a gente tem visto tantas pessoas, a gente tem ido e algumas. Então, hoje a gente procura até um critério mais sei lá, mais rigoroso, né? Para ir, para que produto eu vou comprar, e o que isso vai me evoluir, o que isso vai me fazer melhor. E assim, eu quero te parabenizar, porque você é uma mulher que realmente entrega aquilo que você vende, mas além daquilo, e a gente viu, a gente testemunha no seu evento, a gente testemunha no curso que você tem, testemunha no pegar na mão, porque realmente você tem acompanhado a gente tem visto isso, a gente participa menos do que a gente pode, a gente está sugando muito menos do que a gente gostaria. Deveria sugar mais, inclusive. Exatamente, a gente está sugando muito menos. Cobrando sobre isso. Então, assim, eu quero te agradecer por você ser diferente, por você entregar aquilo aquilo que realmente você promete e você tem dentro do seu coração. Amém. Eu quero te agradecer pelo tempo que você tem, porque eu sei que você não dá o seu tempo só para ganhar dinheiro.
você dá o seu tempo também para transformar vidas, também para mudar, para transformar. Então, eu tenho certeza que foi isso que nos identificou, sabe? Que nos conectou realmente, porque nós estamos caminhando para um mesmo destino, sabe? É isso. Que é levar pessoas para o reino, que é trabalhar para o reino. Então, muito, 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 muito obrigada por você disponibilizar esse tempo, por você passar essa sua experiência, por você ser quem você é. Parabéns pelo filho que está chegando, tá? Que você seja como mãe da sua filha, do seu filho, a mesma forma, que você tem o mesmo cuidado que você está tendo com essas mulheres que te procuram, que você está colocando elas no caminho. Assim, eu confesso que eu acho que eu vou ser uma mãezona, viu? Tenho certeza. Muito obrigada, gente. E se você, a gente já vai terminar, mas se você entendeu que realmente esse podcast foi transformador, que pode transformar a vida da Glaucia, é claro, ele vai transformar a sua. Então, já siga essa mulher maravilhosa, que a gente vai colocar aqui. Siga o Restartcast, a gente vai, olha, muitíssimo obrigado. E assim, olha, encaminhe muito, né, Mariana? Com certeza. Muito para as suas mulheres, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está ali no deserto. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está achando, eu estou atrasada, eu não estou adiantada, eu preciso fazer alguma coisa, não é isso, Glaucia? É isso aí. Então, você já passa muitíssimo obrigada. Muito obrigada, viu, Glaucia? Obrigada, Márcia. Obrigada, Mari. Obrigada, você. Eu me sinto agraciada, realmente, por Deus, em ter os melhores clientes, né? Eu sempre falo que Deus me dá os melhores clientes, porque... eu tenho uma rede de contatos muito pequena, né? Eu sou nova aqui em São Paulo, mais nova ainda em Alphaville. Sim. E o Senhor encaminha, né? As empresas que precisam do meu olhar, as pessoas, as mulheres. E eu sei que sempre é uma conexão de propósito, nunca é uma conexão da terra, é sempre dos céus. Então, muito obrigada por terem me escolhido, obrigada pelo convite. Sempre que quiserem, eu volto mesmo, Amei. bato Eu muito tenho papo. Eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda para nos passar. Depois venha contar como foi, Não, venha contar como está sendo O essa próximo gestação. vai ser, eu acho que já no Espaço Novo, hein? Olha, é isso que nós estamos esperando. Viu? Amém, É isso que nós estamos amém. esperando. Então, gente, Obrigada por tudo, viu? Mariana, e você? O que você achou? Porque a Mariana, em algumas convidadas, a gente vai te convidar como co-host. O que você achou? Nossa, tô me que você sentindo achou importante. Eu não gostei muito da Glaucia, não. Fala, se for outra, eu venho. Glaucia, eu gostaria de te agradecer também. O seu treinamento foi muito importante para nós, principalmente por conta do luto, né? E ter alguns direcionamentos e a Márcia pedindo uma ajuda, um suporte para a gente viver esse novo momento, né? Amém. E a sua entrega mexeu muito comigo. A gente que trabalha com pessoas, que trabalha com processos, que trabalha com comunicação, treinamento em equipe, a gente acaba olhando os bastidores, observando os detalhes, né? E o seu coração, assim, me mostrou que tem jeito de a gente trabalhar um processo humanizado, de a gente ter uma entrega humanizada. E eu fiquei encantada com a sua entrega, e principalmente pelos aprendizados que nós tivemos ali naquele dia. E quando a Márcia olhou e falou assim, vamos fechar, eu falei assim, agora, porque é um direcionamento cirúrgico. Amém. Você tem o dom realmente de trazer aquele olhar e pontos que muitas vezes a gente não está conseguindo olhar para trazer um direcionamento. Eu desejo uma nova estação linda na sua empresa, na sua família, que Deus te abençoe muito, e eu me senti honrada e privilegiada de estar aqui nesse momento. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Mari. Você é uma linda. É isso, e hoje foi a história da Glaucia, a história transformadora dela. E você aguarde, porque nós vamos ter outras histórias de transformação, e você certamente vai ser transformado com uma delas. Até mais.